Bom, pessoal, dando continuidade aqui, seguinte, como que as ideologias se comportaram nesse processo de grandes reformas em Portugal? Por que você precisa saber disso? Porque as ideologias brasileiras também reagiram a essas reformas. Basicamente, a gente não pode aqui tratar das reformas brasileiras da seguinte forma. Olha, a elite portuguesa chegou no Brasil, conversou com a elite brasileira e começaram a promover reformas, porque não foi assim. Se você ler um livro desses de história aí, da escola, ou um resumão, parece que foi isso. De repente chegou aqui a coroa e começou a fazer um monte de reforma, ato tudo muito aleatório. Não, não foi isso. Esse regresso que nós estamos fazendo aqui, ele é importante porque, primeiro, ele explica muito como que as reformas do Brasil, qual foi o sentido de se fazer tanta reforma no Brasil. Primeiro porque, obviamente, precisava, mas por que foram aquelas reformas que foram feitas e não outras se comparadas a países como Inglaterra, França. Porque Marquês de Pombal, ele fez isso em Portugal, criou uma geração ali com as suas ideias, que por sua vez, a geração posterior a Marquês de Pombal, vai cooptar a geração de estadistas brasileiros. Então tem uma sequência. Por isso que os brasileiros, a elite brasileira, principalmente aquela que trabalhava junto com Dom Pedro, depois na independência e depois no segundo reinado, tem toda uma lógica, tem toda uma história, toda uma tradição por detrás disso daí, certo? Bom, o absolutismo ilustrado, ele já tinha sido explicado antes de Marquês de Pombal por um diplomata chamado Luís da Cunha, uma obra, depois se vocês tiverem interesse, chamada O Testamento Político. Tá? Então existem três tipos de absolutismo. O absolutismo divino. O que é o absolutismo divino? É aquele que, aqui em linhas gerais, o rei se diz escolhido por Deus e, portanto, ele é aquele que conversa com Deus, enfim, tem essa ligação divina e ele está ali para governar o povo. Simples. Tem o de Estado. O de Estado já tem a ideia... lembrando o divino, ele estaria apenas submetido às leis divinas, não às leis terrenas. Né? Já o de Estado, não. Eles têm como limite as leis que foram convencionadas pela sociedade. Por exemplo, é o caso da Inglaterra. O rei lá não pode tudo, a rainha lá não pode tudo e nunca pôde. Aliás, desde 1215, com o pacto do João Sem Terra, não foi sempre assim. Ou seja, antes era um absolutismo divino, depois passa a ser um absolutismo com certas regras. Tá? E o ilustrado ele seria uma mistura desses dois, do divino com o de Estado. Bom, dito isso, o que aconteceu? Em 1º de novembro de 1755, teve um terremoto que devastou Lisboa. Esse terremoto, como acabou com Lisboa, Marquês de Pombal foi o responsável por encabeçar o projeto de reconstrução de Lisboa. Nesse momento, ele viu uma oportunidade de rever as raízes de Portugal e questionar as referências de Portugal. Quais eram as referências de Portugal? Inglaterra e França. Aí ele começa a rever. Inclusive, olha o que ele diz, palavras do próprio Marquês de Pombal, nesse período. Enquanto uma luz se derramou na terra, Portugal só ficou nas trevas da mais espessa ignorância. De que luz que ele estava falando? Do iluminismo. Norte, neste país opaco, onde tudo é matéria, fez grandes progressos da ciência. Os conhecimentos abriram o caminho por toda parte e artes liberais penetraram por todas as nações do mundo. Só não puderam fazer em Portugal. Este ficou sendo, em poucos dias, o país bárbaro dos povos polidos da Europa. Razão aí do terremoto. Então o que ele estava dizendo? Olha, os nossos vizinhos da Europa, do norte, eles evoluíram muito, avançaram muito em razão dessa luz, né, portanto do iluminismo, e nós aqui paramos no tempo
e nós nos transformamos em um país bárbaro de um povo polido, né? Então, é muito impactante isso, porque ele reconhece o atraso de Portugal e aí ele vai tentar justificar que é uma questão de Estado mesmo, que as reformas sejam feitas. E essas reformas elas vão impactar nas pessoas de uma forma muito dura, principalmente na cultura da sociedade portuguesa. Porque olha só, a sociedade portuguesa era uma sociedade conformista. O que é uma sociedade conformista? Aquela que diz assim, tudo é a vontade de Deus. Então, o terremoto, a vontade de Deus. Não sei o que, é a vontade de Deus. Isso porque um terço da sociedade portuguesa era dominada pela igreja. Inclusive os bens eram da igreja. Então, era até difícil a ideia de livre mercado, porque os bens estavam com a igreja. A contradição nesse processo de reformas, né, todo esse discurso bonito de luminosidade do Marquês de Pombal tinha uma contradição. Porque o que acontece? Ele aceitava o iluminismo, na ciência, mas não aceitava o iluminismo na política. Isto é, lembrando que o movimento iluminista vai culminar, ponto alto ali da Revolução Francesa, vai culminar em decapitar os monarcas, ou melhor, o monarca, a rainha, os filhos, né? Então veja, ele não queria acabar com a monarquia, ele não queria acabar com o absolutismo, ele só queria que tivesse uma evolução no campo da ciência, que é um reformismo ilustrado, né? Ou absolutismo ilustrado, certo? Bom, tem um filósofo que certamente vocês conhecem por uma frase muito interessante, que é aquela frase, não vou aqui citá-la ipsis literis, mas no sentido de eu posso discordar de tudo que você está falando, mas eu vou lutar pelo direito de você falar. O autor dessa frase é o Voltaire. Né? Voltaire também é um cara importante, porque foi ele que, escrevia muito sobre a retirada do Estado, de Deus do Estado, transformar o Estado em um Estado laico. Então Voltaire tinha essa concepção, aqui muitos vão até, talvez, não, mas eu discordo, tal. Eu sou um indivíduo que, em que pese tenho a minha religião, sou cristão, portanto, eu não concordo com um país cristão, que tem como política de Estado o cristianismo. Porque isso você tem que lembrar que a sociedade é uma sociedade complexa, e Marquês de Pombal entendia isso. E pensando em nação, você precisa de todo mundo. Você não precisa você não vai só precisar dos católicos, dos cristãos. Naquela época o catolicismo era mais forte, principalmente em Portugal. Então ele precisava de todo mundo. Quando você fala, vou criar um Estado nacional forte, você precisa de todo mundo, inclusive do ateu. Então a ideia de retirar Deus do Estado não era uma questão que ele era contra a igreja, no sentido de contra o cristianismo, a fé, não. Era pensando em Estado. O Estado não pode ter uma religião sob pena de você ter uma parcela talvez grande e crescente na sociedade de pessoas que não vão se submeter a essa questão religiosa e talvez se desapeguem da pátria, já que a pátria tem um viés religioso. Então, se eu não faço parte dessa religião, eu estou fora desse Estado. Então, ele se preocupava, sim, para construir um Estado forte, precisa ter gente, precisa ter povo. Então, deixa o Estado laico, tá? E lembrando, não estaria submetido à Igreja Católica, né? Porque você imagina, toda vez que você for pensar em fazer uma alteração em termos de política pública no Estado, você tem que consultar o Papa. Então, assim, ele queria realmente tirar Deus do Estado. Tanto isso é verdade que ele fazia vários elogios a Luís XIV. Um elogio bem famoso que Marquês de Pombal fez a Luís XIV era dizer que no período que Luís XIV governou, ele trouxe luz a tanta obscuridade. Quando ele disse isso, ele justamente estava se referindo à ideia de que Luís XIV retirou Deus do Estado
portanto, fez do Estado francês um Estado laico. Foi o elogio do Marquês de Pombal, esse elogio de trazer luz à obscuridade, era justamente quando ele transformou o Estado em um Estado laico, né? Então, ou seja, ele achava que a igreja trazia o obscurantismo. Isso é verdade, tá? Isso é verdade. Porque, por exemplo, a ciência, ela questionou muitos dogmas da igreja. Eu não estou falando daqueles que hoje, talvez mais evoluídos, nós estejamos aí do ponto de vista científico e também do ponto de vista religioso, coisas que nós não questionamos, né? Por exemplo, se Deus existe ou não, tentar provar pela ciência. Essas coisas são mais difíceis de serem provadas, ou tentar justificar a fé pela ciência. Mas na época existiam coisas que hoje nós sabemos que não era uma ação, algo que não podia se questionar. Então, de coisas mais basilares que a ciência, até na área da medicina. Então, assim, a igreja, não, olha, não pode tomar tal coisa ou compor tal elementos, porque isso é heresia. E eram coisas que a ciência falou, não, isso não pode ser heresia, porque isso salva vidas, né? Isso traz evolução. Ou, por exemplo, de que o rei era o cara escolhido por Deus. Então, tanto é que os reis eram coroados, não todos, mas a maioria eram coroados dentro da igreja. Então, assim, primeiro que o Papa era o cara que conversava, que cochichava com Deus, e Deus dizia, aquele cara é o rei, ele ia lá, coroava. Então, existia uma coisa aí nebulosa, obscura, que o iluminismo vai trazendo, vai colocando luz e dizendo, olha, não é bem assim, tal. Enfim, então, em certa medida, Luís XIV e Voltaire, em certa medida, e não estou fazendo aqui um elogio à filosofia de Voltaire, eu tenho várias críticas à filosofia de Voltaire, mas nesse sentido ele tinha um pouco de razão, porque ao pensar em Estado, não dava para deixar submetido à igreja, tá? Bom, não estou falando de valores. Não estou falando de valores. Alguns podem, talvez aí nessa hora se perguntar, mas está falando de valores? Por quê? Por exemplo, valor à vida, que o cristianismo sempre pregou. Pô, o Estado não pode... Não, adotar valores não tem problema. Você pega autores como, por exemplo, Piccolo della Miranda, que foi um filósofo aos 24 anos de idade, ele cria aquela ideia de amor, ou melhor, de dignidade da pessoa humana, proposta por Jesus Cristo, como uma espécie de... deveria estar isso dentro do arcabouço legal, né? Isso tudo bem. Não estou falando de valores, tá? Que foram absorvidos do cristianismo. Estou falando a igreja determinar as políticas de Estado. É isso que eu estou falando. Então, era a briga de Voltaire, de Luís XIV, foi exatamente nesse sentido, tá? Bom, Marquês de Pombal, tendo em vista aí que Portugal era um país atrasado, ele dizia que o legislador ele não poderia ter cautela em matéria de reforma. Isso é o absolutismo total. Basicamente seria isso. Olha, o legislador tem que dar uma canetada para que as reformas sejam feitas rapidamente. O que o Marquês de Pombal não queria fazer? Submeter as políticas públicas a um debate. Não, olha, é o seguinte, vamos fazer reforma, o rei vai lá e assina. Lembra que eu disse a vocês de uma das reformas que o Marquês de Pombal promoveu, que era o justnaturalismo absolutista, que a única fonte válida de direito é aquela que provém do rei. O rei seria então o único legislador, e ele dizia que só assim o Estado nacional seria construído. Olha o porquê que ele fez essa reforma. Porque ele vai dizer aqui, olha, o legislador não pode ter cautela para fazer reforma. Quem é o legislador? É o rei. Então o rei determina ali, vamos fazer tal reforma, vamos tirar a igreja do Estado, ponto. Não tem debate, não tem diálogo. Esse é o absolutismo total. Só que é óbvio que ele não justificava como algo assim, olha, autoritário. Então esses arroubos autoritários tinha como justificativa que tudo era razão de Estado. Isto é, o Estado está acima de tudo. Uma ideia meio hobbesiana. O Estado está acima de tudo. O Estado ali era
o que o próprio Marquês de Pombal vai dizer, que o governo monárquico, portanto o Estado, é aquele que o supremo poder reside inteiramente em um só homem. Quem é esse homem? O rei. Então, isso é a ideia de que o rei pode tudo, o rei não é responsabilizado por nada, e é nesse momento que os liberais começam a se insurgir. Porque os liberais, principalmente aqueles que estavam imbuídos daquela ideia do iluminismo, então, e não estou falando só do iluminismo francês, não. Estou falando também do iluminismo escocês, que era aquele iluminismo que tem como filosofia o empirismo, e não o racionalismo, que eu acho ruim lá da Revolução do iluminismo francês. Então os iluministas, os liberais e iluministas da época começaram a se insurgir nesse momento. E quem eram os conservadores? Eram os caras que estavam com o Marquês de Pombal, que eram os absolutistas da época. Então eles eram os conservadores porque essa era a tradição. E os liberais começam a falar, não é por aí, não dá para ter um governo despótico dessa forma, né? Como assim o supremo poder reside apenas em uma única pessoa, e essa pessoa é o rei, só ele que produz leis? Poxa, não pode ser assim. E numa canetada ele faz o que ele quiser, e ele não é responsável. E Marquês de Pombal vai dizer que ele não era responsável, por quê? Senão isso intimidaria o rei a promover reformas. Sim, porque se ele pode... E supondo que ele erre, ele vai ser responsabilizado, que é o que acontece hoje, então ele não vai fazer. E aí o Estado Nacional não será construído. Isso na cabeça do Marquês de Pombal. Os liberais já eram contrários a isso. Não pode ser assim. Tem que ter um limite. Não pode ter esse poder absoluto. Fazer o que quiser. Marquês de Pombal entendia que sim. Bom, e tudo justificado como razão de Estado. Tá? Acontece que Dom José I morre, Dona Maria I assume, Marquês de Pombal é demitido, afastado, porque a Dona Maria não gostava do Marquês de Pombal, principalmente porque Marquês de Pombal tirou a igreja do Estado para tomar as decisões. E como Dona Maria era muito religiosa e tinha essa afinidade com o clero, então, quando Dom José, que gostava do Marquês de Pombal, entendia que ele era necessário, ele morreu, assumiu Dona Maria demite o Marquês de Pombal. Aliás, Marquês de Pombal vai ser processado, vai ser perseguido, vai ser preso. É que ele acho que até seria, de repente, até condenado à morte aí. Mas é que no meio desse... Enfim, a carreira dele estava... Imagine que por tantos anos ele foi o cara mais importante de Portugal depois do rei. Olha aí, eu vou dizer, se não, até mais importante que o rei. Né? E esse cara começou a ver toda a carreira dele ali ir pro buraco em pouco tempo. É que no meio dessa história ele morreu. Alguns dizem até que ele morreu de desgosto. Então ele acabou não cumprindo pena, não viu toda aí a sua história indo pro buraco. Morreu antes, mas morreu apagado, né? O que é uma pena. Em que pese eu discorde de muita coisa aqui, mas ele foi muito importante para o processo de reformas. Aí começa um movimento chamado viradeira. O que é o movimento da viradeira? O movimento da viradeira é quando a igreja começa, o clero, voltar a ter uma certa ingerência no Estado. Tá? Essa ingerência no Estado, ela se dá, por exemplo, aqui, com algumas coisas. Por exemplo, os alunos e professores da Universidade de Coimbra, por exemplo, foram expulsos por diversas acusações, né, de heresia. Inclusive, um desses alunos que foram expulsos, o Francisco Melo Franco, ele escreveu uma obra chamada O Reino da Estupidez, criticando talvez esse retrocesso sob a ótica iluminista, né, esse retrocesso no governo de Dona Maria. Presos políticos foram libertados, aqueles que questionaram em dado momento o Marquês de Pombal, ele mandava prender. Então esses presos políticos foram liberados. Né? Bom, existem alguns autores que eles vão dizer que não foi basicamente
ou melhor, verdadeiramente um movimento aí da viradeira. A igreja não voltou assim completamente a ter todos os poderes como tinha antes do Marquês de Pombal promover essa reforma. Na verdade, ele foi uma flexibilização ao absolutismo pombalino. Eles achavam que o absolutismo pombalino era muito déspota, né? Muito autoritário. E aí acabou que tendo uma flexibilização e virou ali um reformismo ilustrado. Né? A primeira geração de estadistas brasileiros, são aqueles que vão atuar no primeiro reinado e na independência, eles beberam na fonte do reformismo ilustrado. Tá? Inclusive José Bonifácio e o seu irmão. José Bonifácio foi se tornar futuramente o primeiro-ministro de Dom Pedro. Mas nós vamos entender como que José Bonifácio chegou até Portugal. Tá? Mas antes, vamos fazer um intervalinho, daqui a pouco a gente volta.